Boa noite. Boa noite. Ato contra a tarifa do transporte em São Paulo fecha trecho da Avenida Paulista. Grupo de manifestantes quebra parte da estação Consolação. Vazamento de gás tóxico leva dezenas de pessoas para hospitais na região de Santos. Nestor Cerveró muda a versão e deixa de citar Dilma e Lula em delação premiada. Ex-diretor da UTC revela detalhes de pagamentos a políticos. Justiça suspende licença de operação da usina Belo Monte. Um vazamento de gás atingiu hoje um terminal do Porto de Santos e uma fumaça química se espalhou por cidades do litoral sul de São Paulo. Um plano de emergência foi acionado. Até agora, pelo menos 39 pessoas procuraram atendimento médico com queixas de náuseas, ardência nos olhos e irritação na pele. Segundo o controle de segurança dos portos, o vazamento começou depois que um incêndio atingiu 12 containers e o gás é ácido de cloro isocianúrico de sódio. Ruas de Santos, Guarujá e Cubatão ficaram cobertas por uma fumaça densa. Várias pessoas buscaram atendimento médico após entrarem em contato com a névoa. A Defesa Civil informou que é importante manter distância e fechar portas e janelas. Segundo a empresa Local Frio, dona do pátio onde houve o vazamento, o container que armazenava o ácido acabou sendo invadido por água, o que provocou uma reação química. A companhia alertou que o contato com a fumaça pode colocar em risco a saúde das pessoas. Informou também que o incêndio ainda não foi controlado e que pode haver mais um composto em combustão. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega chegou a ser interditada, mas foi liberada e o acesso ao Porto de Santos acontece normalmente. Nestor Cerveró mudou a versão e deixou de citar Dilma e Lula em delação premiada. A informação é do jornal Valor Econômico. Um documento obtido pelo jornal traz registro de que Cerveró informou a Operação Lava Jato sobre um repasse de 4 milhões de dólares feito pela Odebrecht à campanha de Lula à presidência em 2006. O dinheiro seria proveniente da refinaria de Pasadena. No mesmo papel, o nome da presidente Dilma Rousseff aparece 3 vezes. Mas no termo oficial do depoimento de Cerveró, homologado pelo STF, o nome de Lula não aparece e o senador Delcídio do Amaral é citado como alvo do dinheiro. Já a construtora responsável pelo pagamento é a UTC. O nome da Dilma não aparece nessa versão. E na delação premiada, o ex-diretor da Petrobras diz que recebeu ordem do ministro Edson Lobão, do PMDB, para atender o banco BVA na Petros, fundo de pensão da estatal. A informação foi publicada no jornal O Estado de São Paulo. O ex-diretor da Petrobras afirmou que recebeu a ordem entre 2009 e 2010, quando o Lobão era ministro de Minas e Energia. De acordo com Cerveró, o negócio foi feito. Anos depois, o banco faliu e o fundo de pensão da Petrobras perdeu todo o dinheiro investido. O ex-diretor disse que o dono do banco é José Augusto Ferreira dos Santos, amigo de Lobão. O ex-ministro e atual senador já é investigado no STF. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que defende o ex-ministro, afirmou que Lobão não se lembra de conhecer José Augusto Ferreira dos Santos, não tem relação comercial com ele ou com o banco BVA. A Petros diz que nunca investiu diretamente no BVA, mas sim em fundos que eram geridos pelo banco e que após a liquidação foram transferidos para outros gestores. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Cacai não é meu advogado. Mas eu também nem me lembrava do que a Folha de São Paulo deu em manchete hoje. A Folha de São Paulo contou a seguinte fábula infantil. O senhor Ribeiro Filho, diretor da OAS, foi nomeado secretário do Desenvolvimento Urbano pelo governador Jacques Wagner, da Bahia. E 5 meses depois, a OAS, milagrosamente, não se sabe como, ganhou uma concorrência de uma tal linha vermelha que custou aos cofres públicos 580 milhões. A OAS tinha colaborado legalmente, segundo o TSE, e não sei o que mais, com 1,5 milhão para a campanha de Jacques Wagner. E depois colaborou com 4 milhões e pouco para a campanha do seu sucessor, do PT, atual governador da Bahia, Rui Costa. Quando Lula foi eleito em 2003,
contou Dora Kramer no jornal ontem, havia uma discussão para quem ia para a presidência do PT e o Jacques Wagner disse que não queria ir para a presidência do PT porque ele preferia a Petrobras, porque com a Petrobras na mão, ele seria governador da Bahia. Bom, digamos que eu é que estou certo, porque eu não me lembrava dessas histórias todas, até porque eu não moro na Bahia e não estava lá na reunião do Lula no Hotel Hilton, mas estão nos jornais e ninguém desmentiu. Está nos jornais também de hoje a declaração maravilhosa que o ministro da Saúde, Marcelo de Castro, um psiquiatra mesmo, lá do Piauí, que disse que o governo torce muito para que as mulheres adquiram o Zika vírus antes de ficarem férteis, para poder ficarem imunes à microcefalia e sem necessidade de gastar dinheiro com vacina. O que reúne todas essas histórias é que Dilma não governa. Dilma apenas quer evitar que pare de governar e, lutando pelo impeachment, nomeia ministros desse tipo. Jacques Wagner, que não é da confiança dela, mas do Lula, que manda nela, e Marcelo Castro, que pertence ao pré-sal do PMDB, que, por enquanto, lhe garante 1/3 dos votos na Câmara para ela não ser impedida. O Brasil só sairá da crise na hora que tiver um presidente que nomeie o ministro da Saúde para cuidar da saúde e o chefe da Casa Civil, que não tem uma capivara que o nosso compositor tem. Vamos combinar, né? Bom, podemos meditar sobre isso até terça-feira, quando eu voltarei direto ao assunto. Até lá. A Justiça Federal do Pará determinou a suspensão da licença de operação da usina de Belo Monte. A medida vale até que a empresa Norte Energia, responsável pela construção e operação da usina, e o governo federal cumpram a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio na região para atender os índios atingidos pelo projeto. Segundo o Ministério Público Federal, a decisão é uma sanção por descumprimento de liminar que determinava a reestruturação. Em nota, a Norte Energia informou que não foi notificada pela Justiça. Belo Monte está com mais de 87% das obras concluídas e atualmente está na fase de enchimento dos reservatórios. A previsão para o início da operação comercial é março. Após anunciar que a reserva técnica do sistema Cantareira foi restabelecida com as chuvas dos últimos meses, a Sabesp confirma que vários bairros da Grande São Paulo ainda sentem a baixa pressão da água, principalmente durante a madrugada. A média do período de racionamento diminuiu quase que pela metade com a redução da pressão na rede de abastecimento, mas ainda não é o suficiente. Reorganizar a rotina é o que a população de São Paulo mais tem feito desde que a pior crise hídrica em 80 anos atingiu o estado. De acordo com a Sabesp, aos poucos a pressão da água e o fornecimento estão se normalizando. A empresa explica que em janeiro do ano passado, a média de tempo sem água na região metropolitana da capital chegava a 15 horas por dia. Hoje, esse tempo caiu quase pela metade na maior parte das regiões, mas bairros como Cursino e Marcilac ainda enfrentam problemas e chegam a ficar 12 horas sem água. Não são apenas os bairros mais afastados que ainda sofrem com a redução na pressão da água. Os centrais também, mas a diferença é que quanto mais próximo ao centro, menor o tempo sem água. O Jardim Paulista, por exemplo, fica em média 4 horas sem o fornecimento. Mas a conscientização com o uso da água é tão grande que hoje a atual pausa no fornecimento quase não é sentida pelo comércio aqui da região. Este restaurante, por exemplo, possui um sistema capaz de armazenar 20 mil litros de água, o que foi um alívio ao longo da crise hídrica. Mesmo assim, as torneiras foram adaptadas com essa espécie de mangueira para controlar a quantidade de água usada. Era muito mais rápido eles lavarem na máquina do que na mão. Porém, ela também tem uma economia significante de água, né? E isso foi um conjunto, né? Adquirimos máquinas também, agora recentemente, para lavagem de panelas, enfim. E tudo isso veio nos auxiliar na economia de água. Soluções adotadas em meio à crise que vão mudando o comportamento também a longo prazo. Eu diria que hoje
a gente gasta menos água, 50% menos do que gastaríamos antes. E com a reeducação dá para manter esse ritmo de agora em diante? Dá para manter, com certeza. Esse é o nosso objetivo. E vamos à previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. O tempo não deve mudar muito de hoje para amanhã em São Paulo. Predomínio de muitas nuvens com breves períodos de sol, mormaço e chuva a qualquer hora. O sol aparece mais no oeste paulista, onde a máxima amanhã fica em 32 graus em Presidente Prudente e 30 em Araçatuba. E na faixa leste e nordeste paulistas é que o tempo não muda muito amanhã. O céu continua nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 27 graus em Santos e 28 em Caraguatatuba. Até domingo, o tempo fica instável na capital paulista. A nebulosidade varia bastante e a chuva pode vir a qualquer momento. As máximas ficam em 26 graus amanhã, 25 no sábado e mínima de apenas 18 e máxima de 26 graus no domingo. O ex-assessor da Casa Civil, Charles Capela de Abreu, depôs à Polícia Federal e negou ter recebido R$2 milhões para a campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Abreu foi assessor de Antônio Palocci, coordenador da campanha. O episódio do repasse tem versões diferentes de delatores da Lava Jato. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, diz que o dinheiro foi acertado entre o doleiro Alberto Youssef e Palocci. Youssef nega e diz que entregou o montante a pedido de Paulo Roberto Costa. Em acariação com o ex-assessor da Casa Civil, Youssef não reconheceu Abreu e manteve a versão de que nunca negociou o repasse. Ex-diretor financeiro da empreiteira UTC revelou em delação premiada detalhes dos pagamentos a políticos. Num depoimento ao Ministério Público Federal, Valmir Pinheiro Santana confirmou que o ex-ministro José Dirceu recebia mensalmente R$115 mil da UTC devido a um contrato de consultoria. Segundo o ex-diretor, os pagamentos também foram realizados mesmo quando Dirceu estava preso, cumprindo pena no mensalão petista. Pinheiro acrescentou ainda que no período, a UTC e a empresa de consultoria do petista assinaram 2 aditivos a esse contrato. Num outro depoimento, Valmir Pinheiro Santana disse que em julho de 2014, o presidente da UTC, Ricardo Pessoa, pediu que ele fizesse uma transferência no valor de R$150 mil para o comitê de campanha do deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas. De acordo com o ex-executivo, Pessoa não deu detalhes para que seria o dinheiro. Mas Valmir Pinheiro disse que ficou implícito que o repasse seria uma garantia de que o deputado atuaria em favor de Pessoa na CPMI da Petrobras instalada no Congresso. Na época, Júlio Delgado era membro da comissão. Valmir Pinheiro disse também que o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, recebeu R$1 milhão em espécie. O dinheiro foi retirado na sede da empreiteira pelo próprio deputado. O repasse foi solicitado por Ricardo Pessoa, segundo o ex-diretor da UTC. Os 2 deputados são alvo de inquéritos no STF. O ex-ministro José Dirceu está preso no Paraná. Ele ainda não foi julgado na Lava Jato. O advogado de José Dirceu, Roberto Podival, afirmou que todos os pagamentos foram declarados e contabilizados. Disse ainda que o serviço foi prestado antes da prisão de José Dirceu e que, como o pagamento foi parcelado, ainda havia dinheiro a ser recebido pelo petista, mesmo ele estando na cadeia. O deputado Júlio Delgado afirmou que os R$150 mil foram repassados pela empreiteira à conta do PSB em Minas Gerais, que à época era presidido por ele. O parlamentar diz ainda que o dinheiro foi transferido a candidatos a deputado estadual e federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff sancionou com alguns vetos a lei que institui o programa Bolsa Repatriação. A partir de agora, brasileiros que escondem dinheiro do fisco no exterior poderão trazer suas fortunas ilegais de volta para o país, sem serem importunados pela Polícia Federal, pela Receita Federal e pela Justiça. Basta que entreguem um pedaço do tesouro para o governo federal, coisa de 30%. O governo alega que só serão repatriadas verbas que tenham origem lícita. Isso é lorota. Por baixo, serão legalizadas verbas que têm origem na sonegação de impostos e na evasão de divisas. Os crimes serão anistiados. Quem praticou lavagem de dinheiro terá o patrimônio passado e engomado, com as bênçãos do governo Dilma Rousseff, que está quebrado
e espera arrecadar com esta providência algo como 150 bilhões de reais. Só para recordar, na Câmara dos Deputados, o relator do projeto que deu origem à Bolsa Repatriação foi o deputado Manuel Júnior, da Infantaria de Eduardo Cunha. No Senado, o relator foi o senador Delcídio Amaral, que está na cadeia. Quem mandou dinheiro para fora do país legalmente, pagando todos os tributos, fez papel de bobo. No Brasil, quem engana a Receita Federal não perde por esperar. Sempre ganha. Boa noite. A seguir, ato contra a tarifa do transporte em São Paulo fecha trecho da Paulista. E ainda série de atentados pelo mundo. Na Indonésia, ataque deixa pelo menos 7 mortos e 20 feridos. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo. Somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Hoje, que tal a gente relembrar um programa pra lá de especial? Todo seu especial 10 anos, parte 1. Com as presenças de Emerson Fittipaldi Boni. Uma retrospectiva com os melhores momentos do programa. E musicais imperdíveis, com Toquinho e Rony Fon cantando Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Tudo que é bom tem que ser relembrado, né? Então vem reviver esse dia tão especial com a gente. Tô te esperando. Todo seu especial 10 anos, parte 1. Hoje, 10h30 da noite. Série de atentados com armas e explosivos em Jacarta, na Indonésia, deixa pelo menos 7 mortos, incluindo os agressores. As outras vítimas são um civil indonésio e um canadense. 24 pessoas ficaram feridas. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques. A primeira explosão teria acontecido na frente de um shopping center que fica perto do escritório da ONU, de várias embaixadas e do Palácio Presidencial. Uma testemunha conta que todo mundo desceu do prédio e surgiu um terrorista apontando uma arma para a multidão na rua. Logo aconteceram outras 2 explosões que destruíram uma cabine da polícia de trânsito. Elas teriam sido causadas por homens-bomba.
2 atiradores enfrentaram a polícia num tiroteio de cerca de 15 minutos e acabaram mortos. Outro ataque foi a uma loja Starbucks. Militantes trocaram tiros com a polícia e detonaram explosivos em ataques suicidas. 6 bombas caseiras foram encontradas na loja e no prédio vizinho. A rede americana de cafés decidiu fechar todas as unidades em Jacarta, por precaução, até segunda ordem. O centro de Jacarta foi isolado. A polícia afirma que os ataques foram planejados por um conhecido terrorista indonésio que está na Síria e foram cometidos por pelo menos 10 homens, todos ligados ao Estado Islâmico. A Indonésia tem 250 milhões de habitantes e a maioria é muçulmana. E 2 dias após o atentado em Istambul, que deixou 10 turistas mortos, a Turquia sofre um outro ataque. As autoridades atribuíram o atentado aos militantes curdos. Um carro-bomba explodiu diante de uma delegacia no sudeste do país. 6 pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Depois da explosão, a delegacia foi atacada por projéteis e tiros de armas de longo alcance. A onda de violência na região de maioria curda começou há 6 meses, depois da quebra de um cessar-fogo de 2 anos entre o Estado e o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que está na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos e da União Europeia. A Organização Mundial da Saúde anunciou o fim da epidemia de ebola na África Ocidental. A organização informou que todas as cadeias de transmissão conhecidas na África Ocidental foram interrompidas. Mas o risco continua, porque o vírus permanece por até 9 meses em alguns líquidos corporais dos sobreviventes. Iniciada em dezembro de 2013 na Guiné, a epidemia se propagou para os países vizinhos, Libéria e Serra Leoa, e atingiu também a Nigéria e o Mali. Em 2 anos, o vírus do ebola matou cerca de 11.300 pessoas. Movimento Passe Livre realiza o 3º ato contra o aumento da tarifa do transporte público. Dessa vez, os manifestantes se dividiram em 2 locais diferentes. Em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo, e no Largo da Batata, em Pinheiros. Nossas equipes acompanharam os 2 grupos. Teatro Municipal, fim da tarde. Um grupo que promoveu um ato contra a violência na Praça da Sé se junta aos manifestantes do Movimento Passe Livre. A passeata segue com destino à Avenida Paulista. A Constituição, que garante o direito à livre manifestação, exige que o local do protesto seja informado com antecedência às autoridades. O acordo é acompanhar o itinerário, tá? Por quê? Porque fugir de itinerário gera transtornos para a cidade. Então é feita uma programação de vias, de fechamento de vias alternativas. Pressionado, foi a primeira vez que o Movimento Passe Livre informou antes o trajeto que iria fazer. Mesmo assim, a polícia que acompanhou de perto o ato cuidou para que o trajeto informado fosse cumprido. Olha só, em todas as paralelas, em todas as ruas durante o trajeto, havia policiais bloqueando o acesso. Isso para garantir que os manifestantes seguissem pelo caminho anunciado. Na terça-feira, o impasse gerado por causa do trajeto definido na última hora resultou numa enxurrada de bombas na Avenida Paulista, que deixou pelo menos 20 feridos. Hoje, o protesto no centro não teve incidentes de violência, até a chegada no MASP, onde foi encerrado. Por volta das 5 da tarde, o Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, já estava totalmente tomado por viaturas da PM. A segurança também foi reforçada na estação Faria Lima, da linha amarela do metrô. Todo e qualquer passageiro que descia ali tinha bolsas e mochilas revistadas pela polícia. Mesmo debaixo de chuva, integrantes do Movimento Passe Livre se concentravam e faziam batucada contra o aumento nas tarifas do transporte. O protesto seguiu pela Zona Oeste, primeiro pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, depois pela Pedroso de Moraes. Vários manifestantes estavam com máscaras ou com o rosto coberto. Motoristas que vinham pelas vias paralelas ficaram presos no trânsito. A tropa de choque acompanhou a manifestação, cujo destino era a estação Butantã do metrô. Já tinha anoitecido quando o grupo cruzou a marginal do Rio Pinheiros pela Ponte Cidade Universitária. Até às 8h30 da noite não haviam sido registrados incidentes e não houve confronto.
Quando chegaram na estação Butantã, os manifestantes encerraram o ato. Antes da dispersão total, quando manifestantes e polícia ainda estavam no local, o cinegrafista da TV Gazeta, Bruno Ramos, que estava junto a outros profissionais da imprensa, levou um tiro que seria de borracha no peito e que teria vindo da PM. Ele ficou ferido sem gravidade e passa bem. E a estação Consolação da linha 2 verde do metrô, que fica aqui na Avenida Paulista, foi depredada agora à noite. Os prejuízos ainda serão avaliados. O balanço de detidos ainda não foi divulgado pela PM. O MPL marcou um novo ato para terça-feira que vem. O governo da Argentina divulga oficialmente que o déficit público herdado da administração Kirchner é de 7%, o mais alto em 40 anos. O ministro da Economia, Alfonso Prat Gay, admitiu que o grande problema da Argentina é a inflação, que chegou a aumentar no novo governo e já está em cerca de 30%. O governo definiu como meta para este ano uma inflação entre 20% e 25%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela também fala sobre a lei de repatriação sancionada ontem pela presidente Dilma. A repatriação de recursos já foi usada por vários países para regularizar recursos que saíram de forma ilegal, principalmente para escapar de tributação. E há todo um movimento internacional para a identificação do dinheiro que circula sem origem definida, que pode estar relacionado ao contrabando de armas, drogas, terrorismo. Esse cerco pode motivar muita gente a trazer dinheiro de volta para cá. Mas a legislação, da forma como está, deixa algumas brechas preocupantes nos vários sentidos, do risco para quem traz o dinheiro, a possibilidade de esquentar verbas de corrupção ou de crimes mais graves, até o destino do que for arrecadado com a multa e tributação. Aliás, até nesse quesito há questionamento. Se é para deixar voltar o dinheiro de sonegadores, por que não aplicar simplesmente o imposto devido com multa? Por que foi estabelecida uma nova alíquota com uma nova multa? Se a alegação for o ganho de capital, a cobrança deveria valer só no ano seguinte, pelo princípio da anterioridade. Agora, vamos às questões de segurança. A pessoa declara que sonegou, paga o que deve e pode trazer o dinheiro de volta. Mas se houver alguma desconfiança em relação às operações que fez, será que o Ministério Público não vai mesmo pedir informações à Receita? Será que a anistia será restrita? Depois, como fazer um filtro entre quem cometeu apenas o crime de sonegação e outros mais graves, até de corrupção, de desvio de verbas, como tantos casos que estamos vendo na Lava Jato, num processo que parece não ter fim? Mesmo quem ainda não está envolvido em denúncias pode estar escondendo muita coisa sobre a origem do dinheiro. O fato de não haver processo não quer dizer nada. Esse é um dos pontos que mais geraram dúvidas quanto a essa lei de repatriação. A lei avançou em meio a um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. Tomara que não venha a ser um instrumento para esquentar o dinheiro desviado, não só neste, mas em vários outros escândalos também. De qualquer modo, a medida dá condição para a volta do dinheiro sonegado, que pode reforçar o caixa do governo e diminuir um pouco o déficit fiscal. Não dá para saber quanto. Qualquer número é chute. Se o governo soubesse quanto tem mesmo lá fora, já teria ido atrás. Só mais um ponto nessa questão do reforço de caixa. A presidente vetou a partilha dos recursos das multas para estados e municípios, com a desculpa que haverá um fundo para compensar as perdas, não se sabe de quanto, que os estados podem ter com uma reforma do ICMS que ainda não aconteceu. Meio vago, não? Eu volto na segunda. Até lá. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony no Todo Seu. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Confira as belezas naturais da Praia do Cumbuco com Hoje Tem. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.